Feito pelos romanos, pobre rapaz, quando eu fui legionário, soldado raso, eu pegava aquele sargento, como eu odiava aquele decurião, sem vergonha, só eu batendo pedra ali. Porque oficial não faz nada, oficial só fala assim, não, tá, Jorge, onde está essa pedra que eu trouxe aí? Ah, o Jorjão aqui, legionário é soldado raso, bicho. Recruta é um problema em qualquer lugar. É isso aí, então, senhoras e senhores. Então, vamos iniciando o nosso estudo de hoje. A nossa companheira apreciadora de vinhos está atrasada. Com certeza ela deu uma pausa para apreciar um vinhozinho tinto antes de entrar na nossa live de hoje. Então, estamos aí com o nosso profeta do caos, o nosso quinto cavaleiro do Apocalipse, sempre com as melhores, piores notícias para nos presentear. Logo de manhã. Estou aqui na Via Ápia, a primeira estrada romana que ligava Roma à cidade de Capua. Construída por quem? Por um ancestral, por Appius Claudius. Por isso que chamava-se Via Ápia. Para o conhecimento cultural de vocês. Fica E estamos renegando. aí com o nosso extraterrestre Jorginho, que, como ele mesmo confessou, ele foi legionário e ele ajudou a construir a Via Ápia, pedra por pedra, senhoras e senhores. Além de construir as pirâmides do Egito, ele também esteve construindo a Via Ápia, senhoras e senhores. Então, vamos lá. Como legionário recrutão, aquela Calígula, aquela alpercata de couro cru. Ainda bem que hoje eu me tornei vegano, já não uso mais couro, mas aquilo machucava os pés, cara, sinceramente. Na minha próxima encarnação, em planeta provas e expiações no começo, eu vou inventar o quê? A sapatilha acolchoada, para evitar que soldados como nós, de novo, vistam aquele couro cru, enquanto oficiais sem vergonha, montados a cavalo, ou ficava paquerando as pobres mocinhas dos, como é que chama? Dos armazéns, das vendas, enquanto nós, legionários, ralando como todos soldados raso. Meu Deus do céu. Claudinho, você ainda tem essa culpa no cartório sobre mim, hein? Mas eu, como sou espírito superior, eu perdoei você. Não sei o tabu. Eu estou aturando vocês. Ai, que eu fiz aqui? Eu mexi alguma coisa aqui. Não reclama não que o senhor recebia os seus 10... Você está aqui ainda, cara. O senhor recebia os seus 10 denários em dia, tá? Um dia. Flertou normal. Vamos lá. 497. O capítulo ainda é anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Você achou aí já, Jorginho? Ah, meu filho, eu já estava aqui faz tempo, cara. Ó, e não se esqueça que eu sou o decano do grupo, hein? O decano sempre dá o voto principal, não esqueça disso. 497. O espírito protetor pode deixar seu protegido sob a dependência de um espírito que poderia lhe querer o mal? Tá tudo certo, né? Vamos lá. Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons.
Se o protegido quiser, receberá toda a força de seu bom espírito. O bom espírito encontra em algum lugar uma boa vontade para ajudar. Aproveita-se disso enquanto espera retornar para junto do seu protegido. Novamente, nós estamos naquela coisa que quem decide com quem sintonizar somos nós mesmos, porque o protetor não deixa você à mercê de ninguém. É você que se liga mais aos, digamos assim, aos maus companheiros, né? Por isso que antigamente foram os maus amigos que influenciaram mal o meu filho, né? Nós, espíritas, não podemos dizer isso. Podemos dizer, o mau filho se deixou influenciar pelos maus amigos. Esse que é o problema de ser espírita. É o que acontece com a gente, o nosso espírito guardião está ali, mas ele viu que a gente não está dando ouvido, que é a companhia dos amiguinhos ali inferiores, ele não pode fazer nada. É livre-arbítrio. E ai de vocês, depois não veio a culpar. Por que não me avisaram antes? Porque avisar eu tento. Babu, isso que é terrível para nós, que já temos um tantico de compreensão, tantico assim. Ou seja, ninguém nos influencia mal. Eles vêm ao nosso favor do mal que já é nosso, entendeu? Porque eu gostaria realmente, seria interessante para a gente, poder botar a culpa em alguém, né? Sei lá, dizer, olha, eu fiz isso porque eu estava mal influenciado. Para senador. O senador que tirou o óculos. Vem o diabo. É o diabo. A culpa é tudo do diabo. Eu sou um santo. Né? Quem me incita a fazer as coisas erradas é tudo diabo, tudo demônio. Né? Quando eu desencarnar, eu espero ser recebido lá com tapete vermelho, porque eu sempre fiz tudo certo. Tudo de errado que eu fiz é culpa do demônio. E eu já sei, quando eu desencarnar, meus amigos espirituais, meus protetores, vão fazer aquele corredor polonês, tá ligado? Vai passar e vai tomar chute até onde ele mais. Só tapão. Para ver se eu aprendo. Isso a gente já. Esse tipo de corredor polonês a gente já vive durante a nossa vida. Pô, Babu, eu pensei que você fosse fazer, digamos assim, como eu vou ser recebido. Eu vou abrir os braços e correr para o abraço. Eu vou sair correndo pelos espíritos protetores, vai tudo que ia pegar eu na porrada. Já. Certeza. Agora, o duro é quando ele for cobrar lá na hora de receber do caixa do serviço social que indicou esse cara para você, ele vai querer receber as horas extras. Periculosidade adicional noturno, bicho do céu. O cara vai ficar, inclusive, o gasto que ele tem de escurecedor dos cabelos, porque o seu anti-guarda deve ter ficado de cabelo branco muito cedo. Inclusive, ele vai querer receber também o PBR, participação de bônus horas e resultado. Bônus horas é bom. Vai, Claudinho. 498. Quando o espírito protetor deixa o seu protegido se extraviar na vida, é por impotência para enfrentar os espíritos maléficos? Não é por impotência, mas porque ele não o quer. Seu protegido sai das provas mais perfeito e instruído, e ele o assiste com os seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas que, infelizmente, nem sempre são ouvidos. Não é senão a fraqueza, o desleixo ou o orgulho do homem que dão força aos maus espíritos. Seu poder sobre vós só provém do fato de não lhes opordes resistência. Ou seja, o espírito guardião ele está ali dando força para a gente enquanto a gente está seguindo o que ele está nos intuindo, né?
Agora, se a gente resolve ser rebelde e não ir pelo caminho que deveria ir e fazer as coisas erradas, ele vai deixar a gente quebrar a cara. Agora, pessoal, esse capítulo aqui, quando a pessoa lê sem a devida atenção, vai achar que isso aqui é simplesmente sobre o anjo de guarda, né? Mas a gente percebe, agora lendo com mais atenção, que ela é o instituto do livre-arbítrio. Você pensa bem, tudo nos é colocado por nossa própria conta. Ou seja, assim, o anjo de guarda, o protetor espiritual, o tutor familiar, o síndico aqui da região, eles não nos interferem em nada. Nós estamos entregues a nós mesmos. Olha que complicado que é compreender esse livre-arbítrio. Como atributo, você pensa bem, o anjo de guarda fala assim, olha, eu posso te dar sugestão, mas se você quer seguir lá, beleza pura. Eu estou aqui. A hora que você quiser, você pensa bem, ele coloca na nossa mão, e Deus colocou isso dessa maneira, o Criador, que nós estamos entregues a nós mesmos. Olha que interessante. Eu não diria que nós estamos entregues a nós mesmos. A gente tem um amparo. Mas é que eles não vão carregar a gente no colo. A gente tem que fazer o principal. O principal é a nossa parte. Eles são como se fosse um assessor, nos aconselhando, nos falando. É só ver, por exemplo, né, um governante, por exemplo, ele tem os assessores lá, mas quem decide é ele. Sim. Se os assessores falam para, olha, o ideal é isso, o melhor é assim, e o cara não segue, a responsabilidade é dele. Os assessores estão fazendo a parte deles. Então a gente não está simplesmente largado, a Deus dará. Não é assim. A gente tem o amparo, mas a gente tem que querer também fazer a nossa parte. Não tem como transferir a culpa, né? A culpa é só uma, é só nossa. Sempre nós. Porque você pensa bem, em todas essas três perguntas anteriores e respostas, sempre o nosso livre-arbítrio foi totalmente respeitado. Você decide a quem ouvir. Quer dizer, não há nenhuma crítica em relação a assim, olha, estou lastimando, você é um pobre. Não. Você, como diz aqui, né? Quer ver? Não é porque não possa, mas porque não quer. Assim o seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. Ou seja, há uma questão aqui interessante que, se você quer pegar experiências dolorosas como consequência, também é uma forma de aprender. Então, olha que interessante isso. Quando você me chamar de volta e dizer assim, puxa, agora eu tomei consciência que a vida que eu andei escolhendo é ruim, você vai estar mais maduro, até para você poder ouvir com um pouco mais de consistência até o seu assessor, o seu conselheiro. Mas o grande problema nosso nessa etapa evolutiva de terceira ordem espiritual aí, né? Categoria 24ª já, é que a gente, quando enfia o pé na jaca, não enfia um pouquinho só, né? A gente se joga dentro do tacho. Se intoxica. Mas aí é que está, Babu. Você acredita que cada um de nós, para poder despertar, tem que ir até o fim do poço? Ou o cara pode parar? Não, porque isso aí contradiz o que os espíritos disseram, né? Cada um tem seu tempo evolutivo. Tem alguns que andam mais rápido na escala evolutiva porque fizeram as melhores escolhas. Outros, que nem nós aqui nesse planetinho de prova e expiação, estão errando já faz tempo. E tá difícil a gente acordar, né? Fala, senhor Cláudio. Não, é isso. A responsabilidade é nossa, né? Porque qual é o mérito que a gente teria se o guardião carregasse a gente no colo? É igual a criança. Se você pega o bebezinho, desde que bebezinho, e carrega até os 10 anos de idade, ele não vai aprender a andar. Tem razão. Bem, isso é a realidade mesmo. Quer dizer, a habilidade, né, que você vai ter que adquirir de comandar as pernas
até cair não está errado, porque você tem que aprender a cair para poder saber o esforço das pernas. E isso é muito interessante. Eu penso que essa forma de aprendizagem, tendo esse atributo que é o livre-arbítrio, é realmente muito interessante. As doutrinas religiosas, né, tanto a católica como a protestante, falam do livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio que eles colocam nesse sentido fica numa determinação em que a divindade te dá o livre-arbítrio, mas, ao mesmo tempo, ela te nega a movimentação pelo castigo e para onde você vai depois do uso do livre-arbítrio. Já a nossa doutrina, não. Você aprende e evolui com o livre-arbítrio até que você possa se tornar mais maleável à aprendizagem. Quer dizer, nós não estamos perdidos para, digamos assim, a salvação, vamos chamar nisso, e para nós é uma evolução, mas, ao mesmo tempo, somos responsáveis pelas consequências da experiência que cada um de nós procura, né? As religiões tradicionais, eles tentam explicar, eles não conseguem explicar. Porque de uma hora você tem livre-arbítrio, outra hora você não tem. Porque eles seguem só o que está escrito na Bíblia. A Bíblia não consegue explicar tudo, porque em muitas partes a interpretação ela não vai nos contemplar realmente como a doutrina espírita contempla. Posso admitir essa aqui? Admite, seja caridoso. Amandi, aí. Peguei. Acharam que eu já não ia entrar, né? Desenrolou o CC. Desenrolei. E aí, tudo bem aí com vocês? Ela estava secando a garrafa de vinho, né? Nem deu tempo de eu tomar café, hein? Ó, tem que tomar meu leitinho aqui. Vai tomando aí. E aí, Babu? Você ia colocar uma... Não, ia colocar não, só estava aceitando a Amandinha só. Amandinha, estamos na pergunta 499, já. Tá. Termina aí, Claudinho. É que como eles seguem a Bíblia, e a Bíblia também tem trechos que estão truncados, né? Não tem como explicar certas coisas. Uma hora Deus dá livre-arbítrio, outra hora não dá. Então ou você tem o livre-arbítrio ou você não tem. Vamos embora, vai, Jorginho, 499. Amandinha, 499, hein? Vamos lá. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não há alguma circunstância em que ele, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor junto ao seu protegido não é necessária. Foi o que eu falei na semana passada. O espírito fica 24 horas do nosso lado. Cuidado na gente. Porque, digamos assim, há momentos na vida em que você realmente não está fazendo nada mais de importante que possa, né? Mas no momento em que você vai acionar algum movimento na sua vida, ele já percebe, porque ele, apesar de não estar ali, vamos dizer assim, espiritualmente, mas ele está atento à vibração do seu protegido, porque ele não pode abandoná-lo, entendeu? É essa a questão. Ele pode não estar cerca, perto, próximo, mas ele está sempre sobre a atenção do protegido. Fale, Claudinho. Eu imagino que para alguns espíritos protetores, ficar 24 horas ao lado protegido vai ser uma tortura, né? Uhum. Vai ser um tédio, né? Imagina adicionar curiosidade noturna que pague isso não, cara. Imagina o Claudinho ali trabalhando, lançando a nota fiscal ali no computador, o espírito parado ali só olhando. Não. De repente ele podia até me avisar, olha, esse cálculo aqui tá errado, hein? Isso. Muda essa
Com Chico Xavier, Kardec também acontecia isso. Olha, Kardec, pensa melhor que essa resposta está errada. Avalie melhor. Chico, pense bem. Mas ô Babu, se nós fôssemos, digamos assim, que ninguém nos ouça, só nós aqui, fôssemos o anjo protetor do Claudinho, nós não ficaríamos embevecidos com essa beleza? A gente ficaria olhando para essa beleza. Olha o meu protegido. Olha que espécie, meu mano. Cara, Tá fazendo muito franja, cara. Ele deu uma congelada no tic-teco dele. Vai, Amandinha. 500. Você, Amandinha. 500. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade do anjo da guarda? Sim, quando se torna capaz de guiar-se por si mesmo, como chega um momento em que o estudante não precisa de mestre. Mas isso não acontece na Terra. Ah, eu estava pensando, será que aqui acontece? Amandinha, só de um mundo feliz para cima, acima de regeneração. Agora vem uma pergunta herética aqui. Jesus não precisava de mestre, mas ele estava acompanhado sempre pelos seus anjos que lhe ajudavam que era a missão. Jesus já não encarnou aqui, ficou sozinho, porque ele não precisaria de um anjo protetor, correto? Então, aqui, digamos assim, ou seja, você não precisa mais de um anjo de guarda, mas que você vai estar acompanhado pelo seu grupo vibratório, talvez, cara. Não, Jorginho, em mundos assim, você não precisa. Jesus, você está colocando Jesus. É que você pega uns exemplos nesse tempo. Jesus estava aqui, ele não tinha um espírito protetor, ele tinha um grupo de espírito que ajudava ele na missão dele. Sim. É diferente. Quando a gente ia chegar no estágio que a gente seguia por si só, a gente não vai precisar, porque a gente não está em missão. Se a gente vier para um planeta de prova e expiação como missão, aí a gente vai ter um grupo de espírito que vai auxiliar a gente nessa missão. Mas no que ele está falando aqui, quando a gente chegar numa etapa certa da nossa evolução, a gente já está sozinho. A gente não vai precisar de ninguém ali falando, faça isso, presta atenção no que você vai fazer. A gente já vai estar... Não, sim, porque aqui está dizendo o seguinte, que quando você estiver com a maturidade capaz de saber discernir as suas atitudes, você não precisa mais de um protetor ou anjo de guarda, mas que você vai estar assessorado por um grupo de anjos, grupo de espíritos da sua categoria, porque deve existir uma ligação vibratória, sim. Mas aí que tá, se você tiver uma missão, se você estiver ainda aprendendo, evoluindo, você não vai precisar. Porque você não está fazendo nenhuma missão, Jorginho. Ele ainda vai ter um anjo de guarda com a categoria que ele tem. Como que é? Não escutei você. Se ele ainda estiver aprendendo e evoluindo, mesmo que seja muito evoluído, ele vai ter um anjo de guarda ou um assessor, como diz o Claudinho, da categoria dele para poder pegar. Jorge, você acabou de falar que chega uma circunstância... Aqui está responder. Que a gente chega numa certa etapa evolutiva que a gente não precisa mais. A gente vai caminhar sozinho. Você está querendo contradizer o que você acabou de responder aí. Não, porque, olha o que eu disse. Um Jesus, ele não precisa ter um anjo de guarda. Mas ele estava em missão, Jorge. Acompanhado por um grupo de companheiros... Mas ele estava numa missão, aí ele precisa de auxiliares. A gente, num outro planeta, quando a gente já tiver uma certa sabedoria, a gente vai estar evoluindo. A gente não chegou ainda em estado de espírito puro. A gente não vai precisar de ninguém assessorando a gente. A gente não vai estar em missão. Aí eu falo para você, se a gente nessa hora reencarnar num planeta inferior, aí a gente vai ganhar assessores para desempenhar a função. Mas se eu estou nesse planeta mais feliz e estou evoluindo, ele fala assim, não, agora você está aí, você sabe se lidar sozinho, que nem o aluno que não precisa mais do mestre. Você não vai ter um conjunto ali de assessor. Claudinho, qual a tua compreensão disso? Porque eu ainda aqui, do que você está falando, eu estou com essa compreensão ainda. Se nós estamos evoluindo, mesmo no planeta regenerado... Não, regenerado ainda precisa de guia. Ainda precisa do guia guardião ainda aí. Eu acho que aqui tá bem claro. Tá bem claro.
Se a gente adquiriu uma certa autonomia que não precisa mais de ninguém para nos orientar, nós não vamos mais ter nenhum espírito guardião. Agora, se a gente vai num planeta inferior em missão, a gente vai precisar ter auxiliares para nos ajudar a desempenhar a missão. Não significa que são um espírito guardião. Jesus jamais necessitaria ter espírito guardião. Ele tinha assessores, auxiliares para ajudá-lo a desempenhar a missão que ele veio. Agora, de onde ele veio, ele não precisa ter. Ele vai estar num planeta muito mais evoluído, na qual os que moram, os que habitam lá, são mais ou menos a mesma, vamos dizer assim, na mesma... Aí sim, porque quando você está com a mesma categoria de espírito e a vibração é semelhante, todos praticamente seguem a mesma linha de conduta, tem razão. Não há uma, digamos assim, uma linha de onda entre mais baixo e mais alto, tem razão. Aí, beleza. 501. Mandinha, acho que é você que começa agora. Sou Joe. Eu li agora 500. Jorginho batendo Ele tá dando um de Amanda. Ia começar agora com a Mandinha, ó. 501. Por que a ação dos espíritos sobre nossa existência é oculta e por que, quando nos protegem, não o fazem de maneira ostensiva? Se contasseis com o seu apoio, não agireis por vós mesmos, e vosso espírito não progrediria. Para progredir, vos é preciso experiência e muitas vezes é preciso adquirir a própria custa. É preciso que exerça sua força. Sem isso, seria como uma criança que não se deixa caminhar sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regida de maneira a não impedir o vosso livre-arbítrio, visto que, se não tiveste responsabilidade, não avançaria no caminho que deve conduzir a Deus. O homem, não vendo quem o ampara, confia em suas próprias forças. Seu guia, entretanto, vela sobre ele, e de tempos em tempos o adverte do perigo. Mais uma comprovação que ele não fica. Ele vem aqui, dá umas cochiladas aí, dá umas cochichadas no nosso ouvido. Aí, principalmente quando a gente vai dormir, a gente fica mais livre, ele pega a gente de canto, dá aquele sermão básico. Agora, mas aí foi que a resposta foi inteira ao encontro do Claudinho, quer dizer, quando ele falou que você é uma criança pequena, se te fica te carregando, você não sabe andar. Então, ele te coloca no chão para que você possa começar, mesmo capengando, aprender a andar pelas suas próprias pernas. Aqui, acho que ele condensa em várias situações aquilo que já foi explicado anteriormente, né? Então, ele está nos auxiliando, mas ele não vai nos carregar. Então, a gente tem que ter experiência própria, a gente tem que aprender por nós mesmos. A gente tem que aprender a fazer escolha. Viu, Mandinha? Ixi. Vai, senador, vai, primo de Nelo, tio de Nelo. Cláudio não era tio de Nelo, já expliquei isso para vocês. O Claudinho está tentando tirar do tio dele a responsabilidade do sobrinho ter feito aquelas bobagens. Então, meu tio não era responsável por isso. Cláudio era tio de Calígula, não do Nero. 502. O espírito protetor que consegue conduzir o seu protegido pelo bom caminho experimenta com isso algum bem para si mesmo? É um mérito que lhe é levado em conta, seja para o seu próprio andamento, seja para a sua felicidade. Ele se sente feliz quando vê seus cuidados coroados de sucesso.
É para ele um triunfo, como um preceptor triunfa com os sucessos do seu discípulo. Viu, Amandinha? Se você não quer fazer por você, faça pelo seu guia. Vou pensar assim, vou fazer isso, ele vai ficar feliz. Ele vai ficar feliz. Ele vai ganhar um ponto positivo lá. Vai ganhar um bônus, olha. 502A. É responsável quando não consegue bons resultados? Não, pois fez o que dependia dele. Tranquilo. O cara Ele vai dar o conselho, né? Ele não pode carregar no colo. Ele só fala, ó. Tudo que ele conseguiu de bom, eu ajudei. Agora o resto, né? Mas como bom, eu disse assim, pô, professor, você podia ter puxado mais a minha orelha, caramba. Pô, você me largou na mão na hora errada. O cara vai dizer, Jesus. Ele só vai chamar, senta aqui, ó, vamos mostrar aqui a tela, aqui, como que aconteceu realmente, né? Vamos mostrar aqui realmente o que aconteceu. Você sabia, né, Mandinha, que lá em cima, na hora da sua avaliação, quando for ler a sua caderneta, não vai ler a sua caderneta. Eles vão sentar com você numa sala, com uma tela, que vai ler a sua psique. Aí você vai dizer assim, não, mas eu não fiz isso. Bom, olha ali, ó. Tá tudo anotado. Dá nada, menina. 503, vai, Amandinha. Vamos lá, 503. O espírito protetor que vê o seu protegido seguir um mau caminho, apesar dos seus avisos, não sofre com isso e não vê assim perturbada a sua felicidade? Sofre com seus erros e os lamenta, mas essa aflição nada tem das angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal, e que o que hoje não se fez, amanhã se fará. Ele só dá aquela balançada na cabeça, né? Assim, não era para ir por aí, né? Mas. Ele vai dizer assim, não, mas vai servir. Eu tenho certeza que esse sofrimento vai despertar o cara. É igual as passagens que a gente viu aí tempo atrás aí daquele livro Brasil, Coração do Mundo, né? Que Jesus sofre, que Jesus ora pela humanidade. Tem o menor sentido nada disso aí. Quem não leu ainda, leia aquele artigo lá, aquele análise lá, que é sensacional. A gente tem o costume que, assim, como a gente não consegue se esforçar para chegar até ele, a gente quer puxar ele para baixo, né? E quer transpor os nossos sentimentos, os nossos defeitos, tudo para ele. Então ele sofre, ele chora. Até Jesus chorou, eu não vou chorar. Porque se a gente for ver bem, exatamente como na Grécia Antiga, os gregos criaram os deuses com características humanas. Então eles deram feições e emoções humanas para os deuses, porque era assim que a humanidade era. Então hoje a gente faz a mesma coisa com Jesus, a gente quer dar exatamente as mesmas feições, emoções, defeitos e tudo mais dos humanos para ele, né? Então ele está muito longe desse tipo de coisa afetá-lo emocionalmente, não tem sentido isso aí. Ô Claudinho, já que a gente citou a análise, depois coloca lá junto com o vídeo para o pessoal fazer um download no PDF lá. Já que a gente já citou aqui já, né? E também, gente, olha, porque isso, mais uma vez, esse capítulo aqui, ele sempre coloca para nós essa condição do livre-arbítrio. Porque se ele ficasse triste, ou lastimado, ou ficasse assim aborrecido, ele não estaria, digamos assim, o anjo protetor com um conhecimento daquilo que o livre-arbítrio te permite para o aprendizagem. Então ele fala assim, olha, ele poderia aprender de uma maneira mais tranquila, mas também, se aprender por isso também, está tudo certo. Agora, ele não fica, digamos assim, indiferente, como diz aqui. Ele lastima, fala, poxa, o cara podia aprender, digamos assim, sobre a Covid sem ir na balada e ter que ser entubado. Mas, digamos assim, cara, você aprendeu sendo entubado?
Beleza, então. Ela falou assim, ó, você podia ter ficado em casa, podia ter aprendido de maneira mais tranquila, mas você escolheu pela intubação, então tá ótimo também. Vamos para 504, que essa pergunta foi feita para a Amandinha. Para mim? Isso. Ok. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo de guarda? Como quereis saber o nome que não existem para vós? Acreditais que haverá entre os espíritos somente aqueles que conhecestes? Ah, eu queria saber o nome do meu. Apelido ele dizer ninguém, tá bom. Ele não vai ficar magoado não você colocar um nome nele. Tem uma parte que fala que a gente pode dar o nome que a gente quiser, né? Isso. Faz que nem o André Luiz lá, bota uns nomes bem, tipo assim, muito, muito diferente do normal. Como é que chama o seu... Né? Ele perguntou, o seu nome qual que é? Como é que chama o seu irmão que está dormindo? André Luiz. Então pode colocar esse aí. Né? Não, o André Luiz, lá, os nomes dos personagens que ele coloca no livro é tudo... Anacleto, Hilário. Isso. Inventa e bota nele aí, Mandinho. De sacanagem. Só para provocar ele. Correto, mais correto ainda é aquele espírito de equilíbrio, o Alexandre do Mercenários da Luz. Então, esse é Alexandre e tal, mas o resto é Hilário, Anacleto. Mas é legal que ele coloca aqui, ó. Como quereis saber o nome que não existem para vós? Porque naquela pergunta bem anterior, que eu esqueci qual é o número aqui agora, ele fala que muitos espíritos que são escolhidos ou se escolhem. Pode ser um espírito que nem tem ligação conosco de maneira direta, o cara próprio pode ser indicado para isso daí. Mas eu acredito que a maioria dos espíritos que nos amparam, nos colocam, foi que, devido a nos conhecer pelas, digamos assim, por ter tido relações, podem ser relações mais profundas ou relações mais superficiais, mas eu acho que a maioria deles, mesmo que a gente não se lembre, já deve ter tido com a gente algum contato. Vá, senador, vá. Somente vá. 504A. Como então o invocar se não o conhecemos? Dai-lhe o nome que quiserdes, e o de um espírito superior pelo qual tendes simpatia e veneração. Vosso espírito protetor atenderá a esse apelo, porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Lá. Mandinha. Aí, se você quiser, Mandinha, você pode, assim, ó, a cada 3 meses mudar o nome dele. Variar um pouco. Ai. Vamos lá, pessoal. 505. Os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos são sempre realmente os das pessoas que usaram esses nomes? Não. Mas espíritos que lhes são simpáticos e que, frequentemente, vêm por sua ordem. Precisais de nomes, então eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis cumprir uma missão pessoalmente, enviai vós mesmos um outro que age em vosso nome. Beleza. Que tem que estar tudo ali no mesmo grau de evolução Sim. Que sabem, têm o mesmo conhecimento, estão evoluídos no mesmo nível, aí tanto faz qualquer um que vir, porque aí é o famoso tanto faz. Pode vir qualquer um. 506. Quando estivermos na vida espírita, reconheceremos nosso espírito protetor? Sim, pois frequentemente o conhecestes antes da vossa encarnação. Amandinha, legal, né? Amandinha vai ser que nem aeroporto. Chegando, tá o cara com a plaquinha assim, ó, Amandinha. Não tem como você sair correndo. Eu vou amar, eu vou sair correndo. Você vai pro abraço. Obrigada por tudo aí. Todos os perrengues que você passou comigo. Antes assim de chegar meio perto assim, olha bem a fisionomia para ver se tá feliz, Isso. se tá querendo te pegar. Eu já falei que quando eu chegar lá vai ter um corredor polonês esperando eu, né, já. Mandinha, você não vai passar por isso.
Porque você já é um espírito evoluído, você vai chegar lá e vai correr para o abraço. Gente? Escutaram isso? É espírito obsessor. Espírito obsessor fica ali, ó, só conversa mole. Só passando tal. Isso. Só estimulando a vaidade. Não é? 507. Os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Pode-se encontrar entre os das classes intermediárias? Um pai, por exemplo, pode tornar-se protetor de seu filho? Pode. Mas a proteção supõe um certo grau de elevação e um poder ou uma virtude concedidos por Deus. O pai que protege seu filho pode, por sua vez, ser assistido por um espírito mais elevado. Sim, Espíritos superiores são espíritos mais elevados, no que ele está falando aqui. sim. Amandir, porque espíritos que vão, digamos assim, nos tutelar, nos assessorar, eles têm que ter um equilíbrio que talvez um espírito familiar não tenha. O maior exemplo disso está no livro muito legal, que eu gosto muito do André Luiz, é Sexo e Destino. A historinha começa nesse livro, porque vai conhecer um espírito chamado, que é o superior, é o Félix. Mas a história começa com um espírito que já estava há algum tempo no plano espiritual, muito treinado com atendimento a famílias disfuncionais, tal. O cara já era pertencente a um grupo de trabalho, realmente. E ele ganhou, digamos assim, o mérito de poder acompanhar a quem foi a filha dele nessa encarnação que ele estava lá. Ela já estava com idade, já ia desencarnar, e ele foi colocado para poder ajudá-la no desencarne. Ele não aguentou, digamos assim, pelo afeto ainda muito humano, trabalhar com a filha e as situações que envolviam a família dele. Precisou chamar o Félix. Não sei se o seu Cláudio lembra desse livro do André Luiz, dessa história. Sexo e Destino. Aí vem esse espírito que é o tutor do grupo, é o Félix, e aí ele ampara esse pai para poder trabalhar com todas as condições da família, de uma família de um espírito que já estava há algum tempo em plano espiritual, trabalhando com famílias que não lhe eram afins, mas na dele ele não teve nenhuma condição de não sofrer a influência da parte emocional. Por isso que eu considero que essa resposta é boa. Para ser um espírito guardião, ele tem que estar acima de considerações familiares ou emocionais. Aqui como fala aqui, ó. A proteção supõe um certo grau de elevação e um poder e uma virtude a mais concedido por Deus. Então ele realmente não pode ter, ele não pode se deixar afetar pela situação, senão ele não serve para ser espírito guardião. Nesse caso aqui, quando fala que um pai pode ser ele, tipo assim, vai ser um assessor desse espírito protetor, realmente. Ele não vai ser um espírito guardião, propriamente, da pessoa. Ele vai ser um assessorado que vai ficar um pouquinho mais de tempo ali com a pessoa. Mas sempre vai ter esse espírito mais superior que vai precisar que vai assessorar também, que vai... E está no livro, que é muito interessante, que eu esqueci o nome desse espírito aqui, ele conversa assim, fala assim, irmão Félix, o senhor tem todo o direito de me tirar desse trabalho. Ele falou, não, mas vamos trabalhar junto. Porque ele percebeu, porque ele já fazia esse trabalho com grupo de auxílio a outras famílias, ou seja, a famílias encarnadas que não tinham ligação emocional com ele. E ele ganhou a chance de poder amparar a que foi filha dele nessa encarnação, na encarnação dele passada, que já estava com idade, já iria desencarnar por problema de doença, e ele não conseguiu trabalhar emocionalmente com o sofrimento do grupo familiar da filha dele, que não era mais filha dele, né? Mas ainda tinha essa ligação. É bem interessante isso, para você ver como essa parte emocional ainda nos afeta. Então, nos Mensageiros tem lá uns capítulos lá que
tem algumas pessoas que pedem para voltar para visitar a família. E aí eles não concedem, né, essa permissão para a pessoa ir visitar a família, porque a pessoa não tem condições. Se a pessoa chegar lá, ela vai acabar não voltando mais, porque a ligação ainda é muito forte com a família. Então, se a pessoa ainda tiver uma ligação muito material com a família, não vai funcionar, vai acabar, mais vai atrapalhar Sim, do que vai ajudar. verdade. Lá, Claudinho. Lá novamente. 508. Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem sempre proteger os que amaram e lhes sobreviveram? Seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. É o que nós acabamos de falar de tudo aí. Eu fiquei pensando o que o Claudinho falou. Que muitas vezes o espírito ele não está preparado para vir ver a família. Mas, na verdade, eu até ia perguntar. Se ele não está preparado, ele já não é restrito de vir, como se ele não fosse autorizado a vir, ou se ele quiser vir, ele vem? Não é autorizado, como o Claudinho falou. Os espíritos pedem, mas você não tem condição, então não é autorizado. Ah, tá. Perdi, tá. Então, lá nos mensageiros, inclusive, ele relata um caso de uma pessoa que foi autorizado a ir visitar a família e depois não voltou mais. Uhum. Então, acontece isso aí, às vezes a pessoa não tem condições de visitar, mas houve, vamos dizer assim, uma permissão, confiou-se no espírito e ele acabou que ele não voltou mais. Ele acabou se ligando na família de novo e não voltou mais. Então, eles têm assim, eles analisam bem realmente o perfil da pessoa para ver se ela tem condições. Se não tiver condições, eles não deixam. E, Claudinho, essa história é muito semelhante ao... Eu sugiro quem puder ler esse romance, Sexo e Destino, da Ana Luiz, que é muito interessante. No final, essa filha dele desencarnou, foi lá para esse grupo, ficou se preparando. Só que ela tinha uma ideia tão diferente da família que ela morava, porque ela, digamos assim, se auto-enganava pelo sentimento, né? E ela nunca sabia da família, estava com uma série de problemas, o grupo, a história se relata em relação a essa família toda. Quando ela descobre os problemas que a família tinha, que o marido dela fazia, tudo, ela se perde e tem que começar um tratamento mais grave ainda. No plano espiritual, ela tem um choque de não acreditar naquilo que a família dela fazia e ela não percebia. Vai lá, Jorginho. Vamos lá, meu filho. 509. Mesmo no estado selvagem ou de inferioridade moral, os homens têm também os seus espíritos protetores? Em tal caso, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores dos homens mais adiantados. Cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu objetivo. Não dás a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar segue de perto o do espírito protegido. Vós mesmos, um espírito superior que vela por vós, podeis, por vossa vez, tornar-vos o protetor de outro, que vos seja inferior, e os progressos que este realize com o auxílio que lhe dispensardes contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação a que chegou. Eu entendo aqui, gente, que digamos assim, vamos dizer que lá no ano 1500, quando o Brasil foi descoberto, nós, como bugres do grupo Tupi, ou de qualquer outra, Criacore, tal, cada índio, pelo que eu entendo aqui, ele não tinha um espírito protetor, mas essa aldeia tinha um tutor que trabalhava, por eles serem mais ingênuos e com uma condição de evolução mediana,
o trabalho é mais coletivo de aprendizagem. Não é assim que vocês... Não, já, porque ó, já está no começo da resposta. Cada homem tem um espírito que vela por ele. Até esses mais, tipo assim, de começo, que nem você falou, ele vai ter um espírito que protege por ele. Não vai ser de uma ordem tão elevada e vai caber, tipo assim, não vai ter, não é que como responsabilidade, Deus não pede ao espírito mais do que sua natureza comporta. Ou seja, o espírito que vela por esse mais selvagem não vai falar assim, ó, você tem que fazer esse espírito tirar nota 100. Não. Que você conseguir aí, porque ele está começando, vai que vai, mas cada espírito tem alguém que vela por ele. Eu entendi que grupamento mais ingênuo. Por exemplo, hoje não. Hoje já os indígenas, eles já não têm mais espíritos tão, digamos assim, primários como lá no ano de 1500, 1400. Mas eu acreditava que o trabalho grupal era muito mais importante, porque eles praticamente eram um grupo afim no mesmo nível evolutivo. Ainda muito primário, quer dizer, talvez não precisasse de um indivíduo para cada indivíduo. Não sei da onde o senhor tirou essa conclusão dessa resposta. Porque é o seguinte, ó, em tal caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores dos homens mais adiantados. Ou seja... Não, ele está perguntando. Ele fala assim, ó, os homens no estado selvagem ou inferioridade moral têm igualmente seus espíritos protetores? É a primeira pergunta. Mesmo aqueles índios lá na época do descobrimento têm seu espírito protetor? Aí ele faz a segunda pergunta. E nesses casos, esses espíritos são de ordem elevada? Quanto aos protetores dos homens mais avançados, que nem nós, assim, hoje. Hoje a gente tem um espírito que guarda por nós, que é bem mais elevado. Ele vai falar assim, ó, o espírito do Jorginho, que guarda o Jorginho, para guardar o que é o selvagem, é o mesmo tipo de espírito? Tem que estar na mesma pé de igualdade ou não? Ou tem que ser um pouco inferior? Ele fala assim, aí ele responde, ó, cada homem tem um espírito que vela por ele. Ou seja, então o selvagem lá do descobrimento do Brasil tem um espírito que vela por ele, que não é tão superior, que não, tipo, que nem o espírito que comanda o quê? Que comanda não, que ajuda você agora, Jorginho. E esse espírito protetor desse índio é de uma ordem um pouco mais baixa. Ah, tá. Valeu, pessoal. É que eu não havia percebido. É que tem que ter uma coerência. Eu não percebi por isso que eu achei interessante aqui também a pergunta. Você não manda um professor de filosofia para acompanhar uma criança. Então, tem que ser coerente. É que eu não percebi o ponto de interrogação. Eu li como uma resposta. Eu falei, pô, então esses espíritos mais ingênuos, né? No grupo, você teria que mais ter uma tutelada para que todos possam ir despertando. De acordo com o despertamento de cada um, aí você coloca na condição de cada um poder gerir-se mais, né? A mesma coisa, por exemplo, num jardim de infância, você não vai pegar um professor lá da universidade para dar aula para o jardim de infância. Você tem que pegar um professor ali que dê ali as noções básicas. Então, o orientador ele tem que estar acima do orientado, mas ele tem que estar mais ou menos próximo do orientado. Se ele estiver muito distante, ele vai estar falando grego. Aí o orientado não vai ter nada. Tem razão. Vamos lá? Vá, Amandinha. Pergunta 510. Quando o pai que vela pelo filho se reencarna, continua ainda a velar por ele? Isso é mais difícil, mas ele pede, no momento de desprendimento, que um espírito simpático o assista nessa missão. Aliás, os espíritos não aceitam senão as missões que podem cumprir até o fim. O espírito encarnado, sobretudo nos mundos onde a existência é material, é demasiado sujeito ao corpo para poder devotar-se inteiramente ao outro, ou seja, assisti-lo pessoalmente. Eis porque os não suficientemente elevados,
Não? Nossa, meio estranho, tá que achando? não são suficientemente elevados. Mas a minha tá assim, eis porque os não suficientemente elevados estão sob a assistência de espíritos que lhes são superiores, de tal maneira que, se um faltar, por um motivo qualquer, será substituído por outro. Minha tradução tá meio suspeita, hein? Eu falei para vocês. Só vou ler aqui, ó, só essa segunda parte. O espírito encarnado, principalmente nos mundos em que a existência é material, que nem a nossa, está muito submetido ao seu corpo. A gente está muito preso à matéria. A gente não tem a gente não fica tão livre. A gente fica muito preso no corpo. Para poder ser inteiramente devoto ao outro espírito e poder assisti-lo pessoalmente. Eis porque aqueles que não são suficientemente elevados são assistidos por espíritos superiores, de tal modo que, se um falta por uma causa qualquer, é substituído por outro. Ou seja, o nosso espírito protetor aqui, Amandinha, pode ser um espírito que está encarnado em outro orbe mais superior, que a existência não é tão material, que o espírito dele pode vir aqui e conversar com a gente de vez em quando. A gente aqui na Terra, mesmo tem espírito, outros planetas mais primitivos, a gente não consegue fazer isso, porque a gente está muito ligado ao corpo, a gente não tem essa liberdade. Então, a gente nunca, na atual condição nossa, a gente pode ser espírito protetor de outro alguém, porque a gente não tem essa liberdade nem evolução para isso. Mas, Amandinha, a sua tradução está igualzinha a minha aqui. Eu achei que você estava normal. Para mim está normal também. Eis porque os não suficientemente elevados estão sob a assistência de espíritos que lhes são superiores, ou seja, aqueles que não têm condição de elevação suficiente para tutelar alguém, ele vai estar sendo tutelado por um outro, superior a ele. Acho que eu travei a língua aqui. Não... Travou o raciocínio. Travou tudo o raciocínio. Deu tela azul de Windows. Fala, Claudinho. Aqui, o que ele está perguntando, assim, é se o pai, que era espírito protetor, guardião, protetor do filho, se ele precisa reencarnar, se ele vai continuar como reencarnado, tutelando. É um trabalho que não tem como, porque uma vez que ele está reencarnado, ele não tem condições de passar pela vida material ao mesmo tempo tutelar o filho. Então aí o filho, né, ele vai ter um outro espírito que vai substituir o pai que reencarnou. Então aí ele tem, né, uma troca ali, sobe a plaquinha, sai um, entra outro e continua o jogo. Mas está aqui, como ele fala, é mais difícil que isso aconteça, ou seja... Vida que segue. Vamos eu agora. 511. Além do espírito protetor, haverá também um mau espírito ligado a cada indivíduo com o fim de o expor ao mal e lhe fornecer ocasião de lutar entre o bem e o mal. É a famosa linguagem que tem o anjinho e tem o demoninho aqui, cada um fica no ouvido. Ligado não é bem a palavra. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho, quando encontram a ocasião. Mas quando um deles se liga a um indivíduo, o faz por si mesmo, porque espera ser escutado. Desse modo, a luta entre o bem e o mal e vence aquele por quem o homem se deixa influenciar. Ou seja, não tem um espírito ligado a gente, não vai ter a gente que vai chamar esse mal. E se esse mal vencer aqui, essa guerrinha, é porque a gente está dando mais ouvido, a gente gosta mais da companhia desse... Certo. Aí quando você vai falar, mas não, eu escutei o meu mau espírito aqui, eu tinha um anjinho, eu não quis escutar. Não, é que você trouxe esse outro aqui, ó. Você, ó, vem aqui do meu lado.
Eu imagino que assim, a gente tá rodeado de espíritos, e se a gente tem alguém que nos incentiva a fazer a coisa boa, deve ter uns que incentivam a gente a fazer coisa ruim também. Mas aí cabe a gente pensar e decidir o que que a gente quer, né? Se a gente quer seguir o mau caminho, vai ter quem incentive, isso é óbvio. É que a pergunta aqui cai no quê? Porque para todo homem tem um espírito protetor. Quer dizer, Se então Deus você também vai... deu um espírito para desviar a gente do mau caminho. Deus não deu esse espírito para desviar a gente do mau caminho. Ele só dá o protetor, que vai tentar auxiliar. Se a gente chamar o restante aí, Aliás, não teria muito sentido, né? Deus seria uma entidade extremamente sádica, né? Se Isso. colocar um bom e um mal ao mesmo tempo ali, falando para você, você vai ficar louco. Não, e ele também seria assim, né? A minha criação é essa, ó, eu vou colocar um de cada um. Ó, quem vai trabalhar contra aqui? Ah, então é você. Então, você vai ter que vencer, você vai ter que decidir entre os dois aí. Os dois têm o mesmo poder, é uma Aí é aquele negócio que Deus cria um espírito totalmente devotado para o mal, né? Que não é. Isso não é verdade. Mas realmente, nas nossas encarnações de grupo, como a gente sempre faz, nós temos, digamos assim, ligações com vários tipos de grupo, né? Quer dizer, deve ter um pessoal desencarnado aí que eu devo ter desarranjado aí a reunião e eles estão esperando você encarnar só para... Agora vamos bagunçar um pouco o Jorge aí para ver se ele... Né? Só para pagar na mesma moeda. Rapaz, é isso que é duro. E a culpa é de quem que nós estávamos aprendendo? Sempre é nossa. O livre-arbítrio é complicado, viu? Eu queria pôr a culpa em alguém, já sei. A Amanda é responsável. Vá, Caldinho. Não faça isso, Jorge. 512. Podemos ter muitos espíritos protetores? Cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que lhe dedicam afeição e se interessam por ele, como há também os que o assistem no mal. Gente, é como nós aqui. Digamos assim, nós estamos, todo mundo está desencarnado aqui. Aí a Amandinha vai reencarnar. Nós vamos lá visitar ela, reencarnada, vamos tentar colaborar com o espírito para a sua encarnação ser positiva, porque as amizades, digamos assim, muito bem colocadas, elas ficam eternas, quer dizer. Então, por isso que eu considero muito interessante essa relação de conhecendo a imortalidade, a gente ia trabalhar para criar afetos fraternos e sinceros. Porque, na verdade, são esses afetos muito bem colocados que nos ajudam. Estejamos nós no umbral, meio desnorteados, ou até nas desencarnações, porque os afetos sempre querem que o outro vença, né? Isso é que é legal. Vamos lá visitar a Amandinha, que agora chama Fernanda. Amandinha, na sua encarnação, queremos que você seja uma menina muito mais equilibrada do que levada que você foi, porque você foi muito... Chamou-se de louca, mania. Chamou-se de louca, na cara dura. Não, eu chamei ela de traquinas. Traquinas. É o Jorginho. Tô esperando. Carinha, jura que sou eu? Eu tô esperando o Claudinho ler a pergunta. Já li, já. É o senhor 513. 513. 513A. Não, Parece... 513. 513. Não, porque você leu, tanto para o bem quanto para o mal. Não, eu li o 512, o senhor agora é o 513. Que eu acho que você leu pela resposta muito bem. Os espíritos que nos são simpáticos atuam em virtude de uma missão, algumas vezes podem ter uma missão temporária, mas quase sempre são atraídos pela identidade de pensamento e sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal.
Eles podem vir numa missão específica, falar assim, ó, o Claudinho vai passar por uma situação agora na vida dele que ele vai precisar de uns amigos espirituais, aí chegam junto. Ou normalmente eles podem vir aí fazer uma visitinha pro Jorge, pro Claudinho, ver se tá tudo bem, dar umas puxadas de orelha, isso os bons, né? Os maus já vão dar aquela corrompida, querer que o dar a ideia para colocar o Nero no poder, sabe? Essa época aí. Babu, quando nós viemos aqui, Espírito, pegar o Claudinho no sono dele, a gente vai levá-lo numa roça para ele tomar um cafezinho feito para você guardar na memória perispiritual. Vamos lá para a roça, você vai saber como é que faz o café, aí a gente senta. Agora sou eu. Agora você, Amandinha. 513A. Parece resultar daí que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus? Sim, o homem encontra sempre espíritos que simpatizam com ele, qualquer que seja o seu caráter. Viu, Amandinha? É. Quando a gente acorda assim, ó, hoje eu tô com a pá virada, então você tá cheio de amiguinho bom ali. Tá tudo sintonizado ali. Porque nós é amigo, entendeu? É esse grupinho que você vai ter que segurar. Travou, tio. É porque a palavra simpático dá a impressão que é gente boa. É gente boa dependendo do seu caráter. Se for um cara ruim, simpático, é outra pessoa ruim. É, simpático a sua personalidade, quer dizer, ele é afim, sintoniza com ela. Mas fique tranquila, Amandinha, você está com bons amigos aqui e é só rezar que nós vamos... É só rezar. É só rezar. Tiozinho na igreja, só fica rezando o dia inteiro. Não. Gostinho no entendeu? Eu só não chamo se você estiver num lugar bom. Olha, venham visitar eu aqui. E depois de tudo, eu que sou jesuíta, né? Eu que sou jesuíta. Só rezar, é só rezar. É só rezar, vamos rezar. Pedir a Deus a nossa oração. Ele não assistiu a palestra do Miguel. Não, mas a força da oração. Vocês estão esquecendo das palestras do Borges. A força da oração é que muda a nossa vibração e atrai aqueles que estão esperando a sua elevação de pensamento. Se você está só sintonizada, mas sentiu o perigo, rezou no sentido assim de mudar o seu pensamento e chamar pelos bons espíritos, nós estaremos com você. Por isso, na hora H, reze. Porque nós estaremos lá. Esse capelão aí tá cada dia. 514. Os espíritos familiares são os mesmos espíritos simpáticos ou protetores? Há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhe os nomes que quiser. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Ou seja, ele faz uma pequena distinção. O espírito protetor é alguém bem mais elevado, não é aquele que compartilhou a terra com a gente aqui, não. E isso que compartilhou, que pode ser um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, ele pode vir na simpatia só, né? Vou lá, gosto da Mandinha, vou lá dar uma forcinha, não, mas espírito protetor é de uma... Aí vamos lá para Kardec agora. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos, que seria igual ao homem, pode deduzir o seguinte: o espírito protetor, anjo de guarda ou bom gênio tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior à do protegido. Os espíritos familiares seguiam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, mais ou menos, para ajudá-las conforme seu poder, muitas vezes limitados. São bons, mas às vezes poucos avançados, e mesmo um pouco levianos.
ocupam-se voluntariamente dos detalhes da vida íntima e somente agem por ordem ou com permissão dos espíritos protetores, ou seja, os espíritos familiares não agem como querem. Os espíritos simpáticos se ligam a nós por afeições particulares e certa semelhança de gosto e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. A duração de suas relações é quase sempre subordinada à circunstância. O mau gênio é um espírito imperfeito, ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem, mas age por própria iniciativa, e não no cumprimento de uma missão. A constância da sua ação está em razão do acesso mais ou menos fácil que se encontra. O homem tem a liberdade para escutar a voz ou rejeitá-la. Aqui ele coloca cada grau. A gente tem um espírito protetor, a gente pode ter um espírito familiar que vem ajudar de vez em quando, mas a ação dele é restrita, ele não só vai agir se o espírito protetor permitir. Tem os simpáticos, que tantos podem ser por um lado bom ou por um lado mal, vai depender do nosso caráter, né? E o mau gênio, que é aquele que liga por nós, mas por alguma certa afinidade também, ou por fazer mal por mal. Fale, senador. Ó, Claudinho, você não esquece, nós estamos a quase os seus 5 minutos seu aí, hein? São 8h15. Você fica atento aí a hora que você achar. Mas o que eu considero aqui legal, gente, que é o seguinte, está bem explicado aqui. O espírito, o tutor, o anjo de guarda, ou aquele que vai te acompanhar para te coordenar contigo a tua encarnação, ele é superior ao grupo que você conhece. Ele não é um espírito comum, ele é um pouco bem mais avançado. Agora, o que eu gosto é o seguinte, as boas amizades, aquilo que você fez de bem, e são pessoas que são simpáticas no sentido ideal dessa palavra, você tem todo esse amparo por pessoas que gostam da gente. Quer dizer, nós nunca vamos ficar sem ter alguém, sem ter um espírito, sem ter um afeto que possa nos guiar também junto. Quer dizer, nós não estamos, digamos, somente nós e o anjo da guarda. A gente criou afetos, né? Isso que é importante, quer dizer, pô, sei lá, mãe, pai, mãe de encarnação, um irmão que você se dá bem, porque às vezes tem irmão de sangue que você não quer nem, depois de desencarnou, você quer afastar da família. Ele fala, pô, essa família já era. Mas tem amizades assim que você fica, putz, gostaria de reencontrar o Babu, o Cláudio e a Amanda lá em cima. A gente vai ficar na mesma colônia, morar no mesmo albergue. Vou fingir que nem conheço. Olha só! Vou atravessar a rua. Já falou assim, Andinha, aquele lá não é o Babu? Vem cá, Babu! Esse negócio, o cara vai passando, pô. Ele vai colocar assim, ó. Nem conheço. Como é que é? Aeróbus, entra no aeróbus rapidinho, assim, pô, parecia um Babu, rapaz. Você viu, Amandinha? É uma amizade consagrada, você viu? E é. Fala, Claudio. O Claudio quer dar sermão na gente. Não, aqui, assim, aqui a gente tem como exemplo a parte final, a terceira parte lá do livro dos mensageiros, quando eles chegam lá na casa da Dona Isabel, que era um local na Terra, aqui no Rio de Janeiro, que servia de uma sede terrena do nosso lar, onde fazia as reuniões, os atendimentos. A Dona Isabel era encarnada e o marido dela, que era o Isidoro, que era desencarnado, ele ficava junto a eles ali, a mulher e as filhas. Só que ele não era o espírito guardião. Tinha um outro lá que era o dirigente ali. Mas ele foi concedido a possibilidade de ele acompanhá-la
durante o restante da jornada terrena dela. Então, é um exemplo aqui que o familiar, no caso dela, o marido, desencarnou, e ele teve a permissão de continuar auxiliando-a. Só que ele era um espírito também que não era adiantado, então ele teve a permissão, mas ele estava sendo supervisionado por um outro superior a ele. Então, é um exemplo aqui que pode acontecer, mas aí a pessoa tem que ter mérito, tem que ter condição de estar acompanhando os seus familiares. Mas ele, com certeza, ele vai dar uma mão ali no que ele pode, mas tem que ter alguém ali acima que realmente possa dar o amparo necessário para a pessoa, né? Então, o caso aí é um caso assim bem exemplar. Ele tem que ser aquela pessoa, tipo assim, um pouco mais evoluída, que ele vai viver com situações que ele não pode tomar partido, né? Vamos falar que a Mandinha desencarna e fala assim, não, deixa ela voltar para ver a minha irmã. Aí a irmã tá quebrando o pau na rua, brigando na rua. A Mandinha vai lá, em vez de apartar a briga, começa a ajudar a irmã a bater na outra lá também. Lá. Não pode ser esse barraco assim, né? Então tem que ser o... Mas é verdade, Babu. Digamos assim, nós temos, esses espíritos têm um controle de saber realmente dividir o que é afeto e o que é apego emocional sem controle. E já imaginou, você tem um espírito amigo, o cara vem para te ajudar, ele vê você fazendo mal, fica tão lastimado que ao invés de ajudar, ele gruda junto, né? E, gente, se vocês lerem esse romance, O Sexo e Destino, é exatamente isso que acontece. A mulher desencarnou com uma ideia da família, porque todo mundo era meio assim de enganá-la, né? E ela era muito ingênua, muito boazinha. Quando ela viu, do plano espiritual, o que era o trabalho, a família meio disfuncional, ela teve um colapso. Ela foi para ser tratada. Porque ela não admitia que caiu aquela imagem que ela tinha do marido, da filha, um monte de coisa, né? E ela não era nem, digamos assim, nenhum espírito que iria ajudar a família. Quem estava ajudando era o pai dela, que também teve problemas de enfrentar a situação da família, a qual a filha, né, reencarnada, tinha que aprender a lidar. É isso aí, então, encerramos por hoje. Encerremos por hoje. Finish. Chique!